Hi guys, como é que vocês estão? Tudo bem? Passando aqui hoje para falar sobre fluência, beleza? Tentar definir aí o que é e até, antes de tudo, falar que essa é a minha definição, é a minha opinião do que é fluência, ok? Tipo, se você perguntar para outro professor, ele vai falar outra coisa, beleza? Então, antes de começar, bebam água. Beleza, vamos lá. Então, essa é a minha opinião, beleza? Então, eu gosto de definir em dois tipos. Eu já vi até outras pessoas fazerem a mesma coisa. Eu achei interessante. Definir aí influência básica e influência verdadeira, ou influência avançada. Então, o que seria uma influência básica? Influência básica é conseguir conversar com o estrangeiro. Então, conseguir conversar. Se você vai usar as palavras certinhas ou tudo mais, isso não importa muito aqui, tá? O importante é você conseguir conversar com a pessoa, ela te entender e você entender ela, né? Então, manter uma conversação básica, de nível básico em inglês, sem partir para nada muito específico ou nada que exija um conhecimento mais avançado. Esse tipo de fluência é possível você alcançar aí de 3 a 6 meses, beleza? É possível alcançar esse tipo de fluência com bastante foco, colocando bastante em prática, principalmente a conversação, que é uma das que mais contam, beleza? Quando a gente está falando de fluência, é ouvir, entender, né? Listening, e speaking, que seria falar, ok? Então, basicamente isso. Então, o que seria a fluência verdadeira que eu estava falando agora? Fluência verdadeira é você conseguir usar a língua praticamente ali da mesma forma que um nativo, ok? Então, você nesse nível, você conseguiria desempenhar bem numa entrevista de emprego, ter um bom resultado, praticamente como você faria em português. Você vai conseguir ver filmes em inglês sem grande dificuldade, vai conseguir ouvir palestras e fazer perguntas também, né? Interagir. E esse nível geralmente é bem variado, que vai depender de como você aprende, o método que você usa, se você vai fazer uma imersão, entendeu? Então tudo isso entra em conta. Mas é possível atingir esse nível de 1 a 3 anos, tá bom? É completamente possível você ir mantendo o foco durante esse tempo todo, ok? Bom, pessoal, eu também perguntei aqui no meu Instagram para as pessoas darem as opiniões sobre o que elas acham que é fluência, né? Eu separei aqui 2 respostas, vamos ver. Vocabulário rico, conversar sem pensar, entender o nativo com tranquilidade. Eu concordo. Principalmente ali na fluência mais avançada, você precisa ter um vocabulário rico, até porque vocabulário é tipo uma coisa principal quando a gente está falando de fluência. Vocabulário é o top 1 que você precisa se preocupar, né? E conversar sem pensar, né? No caso, sem pensar em português, né? Conversar direto em inglês, isso é bastante importante, porque senão você vai travar. Quando você começar a falar, você vai pensar primeiro em português e trazer para o inglês depois. Você vai ficar traduzindo o tempo todo, né? Então não dá pra você ser fluente pensando em português, porque querendo ou não você vai dar umas travadas, né? Então fluência é basicamente você tá pensando em inglês e já reproduzindo ali na hora. E entender o nativo com tranquilidade. É isso aí, é por aí mesmo. Acho que é basicamente até o que eu falei. Aqui depois, falaram assim: ouvir, ler e escrever bem, mas principalmente falar sem travar, sem ficar traduzindo acho que o tempo todo que ela quis dizer. É isso, ouvir, ler e escrever bem, mas principalmente falar sem travar. É isso aí, principalmente falar sem travar. Basicamente, se você consegue ouvir, entender e falar sem travar, você já é basicamente fluente. E é isso. Beleza, pessoal. Para aprofundar um pouquinho mais só, eu queria falar o que não é fluência. Então, o que não é fluência? Fluência não é pronúncia perfeita, tá bom? Fluência não é você fazer a pronúncia perfeitinha,
e tudo mais. Fluência não é você ter o accent de nativo, ou seja, o sotaque de nativo, beleza? Fluência não é você ter gramática perfeita, falar com as estruturas bonitinhas, tudo certinho. Isso não é fluência. Fluência não é você usar as mesmas palavras, os mesmos phrasal verbs, as mesmas expressões de que um nativo usaria. Então, isso aí chamam de word choice, que é tipo escolha de palavras. Você não vai usar as mesmas palavras que o nativo usaria, tá bom? O nativo vai ouvir você, vai achar meio estranho, porque não é assim que ele fala, não é assim que eles falam, mas ele vai te entender e vai te responder. E você, tecnicamente, se você é fluente, você vai ouvir, vai entender, sem grande dificuldade, e vai conseguir responder isso, entendeu? Então, fluência não é isso. Fluência não é pronúncia perfeita, fluência não é você ter accent de nativo, fluência não é gramática perfeita, e fluência não é você usar as mesmas palavras, os mesmos que o nativo usaria. So, for example, if I start speaking English right now, if you are an English speaker, you will probably understand me, right? Então, se eu começar a falar inglês agora, e você for um falante de inglês, você vai provavelmente conseguir me entender. E basicamente é isso. Se você consegue me entender e eu consigo te ouvir também te entender, então nós estamos nos comunicando. E o objetivo da língua é isso, certo? É você conseguir se comunicar com a pessoa do outro país. Beleza? Hello, my friend. Se você chegou até o final desse vídeo, muito provavelmente eu te agreguei algum valor, te ensinei alguma coisa, ou ao menos gerei entretenimento para você. Então, por favor, ajude o meu canal a crescer, porque o YouTube entende suas ações nos meus vídeos como uma forma de classificá-lo como bom ou ruim. Então, se você deixar aí o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal, vai ajudar muito o meu perfil a crescer, ok? Então, muito obrigado por assistir até aqui, and that's it. Thank you so much for watching.